A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. E você também pode nos acompanhar, além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E no programa de hoje, irei abordar um tema muito interessante, falando sobre a alimentação. Como a alimentação influencia na flora intestinal. E para nos ajudar a entender este tema, convidei a também nutricionista Gabriela Ayala, ela que está um pouquinho distante, mas com a tecnologia estamos mais próximas. Ela que fala lá de Guarulhos, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Gabriela, ao nosso programa. Olá, saúdo a todos os irmãos e aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Gabriela Ayala, nutricionista clínica funcional. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a Bruna, agradecer por fazer parte deste quadro, deste programa muito bom, muito maravilhoso, a qual eu assisto desde o início e para mim é uma honra. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a flora intestinal. Então, para a gente iniciar, a nossa pergunta de hoje o que é a flora intestinal e por que ela é importante para a saúde? Gabriela, explica para a gente. Bom, a nossa flora intestinal é composta por um conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. Muitas pessoas acreditam que ela só tem importância no processo digestivo, mas não. Ela é super importante tanto na absorção de nutrientes, na produção de vitaminas, na nossa imunidade e principalmente no nosso equilíbrio mental, no nosso bem-estar emocional. É como um ecossistema, quando está bem, quando está interligado, tudo funciona bem, mas quando está desregulado, atinge até a nossa saúde emocional, nosso bem-estar psíquico. Muito bem, Gabriela. A gente precisa, então, realmente cuidar da nossa flora intestinal para melhorar aí o nosso corpo, a nossa mente. Muito importante. E de que forma a alimentação ela afeta diretamente a microbiota intestinal? Bem, Bruna, tudo depende da nossa alimentação. Como um todo, a maior parte da nossa alimentação é que vai definir como vai ser a nossa microbiota. Se a maior parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, for composta de frutas, legumes, vegetais, cereais, integrais, nós estaremos fortalecendo as bactérias boas da nossa flora intestinal, ou também conhecida como microbiota intestinal. Mas, por outro lado, se a nossa alimentação for rica em alimentos ultraprocessados, fontes de gorduras trans, gorduras hidrogenadas, esses produtos industrializados que não são saudáveis, ricos em açúcar, refinados, aqueles produtos que a gente precisa desembalar mais para se alimentar, estaremos fortalecendo as bactérias ruins do nosso intestino. Então, isso causa todo o desequilíbrio do nosso corpo. A nossa saúde começa pelo intestino, então precisamos cuidar muito bem da nossa alimentação. Não tem problema consumir esses alimentos em momentos esporádicos, as exceções, mas o que vai definir exatamente é a frequência com que nós nos alimentamos, com que nós nutrimos as bactérias boas da nossa flora intestinal. Exatamente, Gabriela, nós precisamos cuidar muito bem do nosso organismo, então precisamos verificar aquilo que nós estamos consumindo, como você falou no vídeo. E quais são os alimentos aliados à flora intestinal? Os alimentos aliados, como eu comentei anteriormente, são os alimentos ricos em fibras, frutas, verduras, legumes, leguminosas e também temos os fermentados, compostos presentes no iogurte natural, no kefir, na kombucha. Esses alimentos são chamados de probióticos. E quais são os alimentos que podem prejudicar esse equilíbrio? Sim, Bruna, os alimentos que prejudicam a nossa flora intestinal são os alimentos ultraprocessados, aqueles ricos em açúcar, gorduras ruins, corantes, conservantes. Eles causam uma inflamação. Dessa forma, toda a nossa microbiota fica prejudicada, a nossa flora intestinal. E o que pode causar? Sintomas como prisão de ventre, por vezes diarreia, cansaço, fadiga, dependendo do caso, do grau de inflamação, ansiedade, depressão, alterações de humor. Muito bem.
nós vimos, né, que a situação de alimentação, ela está muito interligada com o nosso intestino, né? Influencia em tudo, no sono, em outras partes do corpo também. Então, nós precisamos cuidar muito bem, como disse a doutora Gabriela. Então, para a gente continuar a nossa pergunta, qual é a diferença de probióticos e pré-bióticos? Explica para a gente, Gabriela. Probióticos são os micro-organismos vivos, as bactérias boas, que podemos obter através da alimentação, através dos alimentos fermentados ou suplementação. E prebióticos são as fibras, que alimentam essas bactérias boas. As duas andam em conjunto para um funcionamento adequado, né, para que haja equilíbrio dessa flora intestinal, os dois têm que andar juntos. Também é muito importante não comprar probióticos em farmácias, tomar probióticos sem acompanhamento nutricional, né, de uma nutricionista ou de um médico, porque dessa maneira pode alterar mais ainda a flora intestinal, pode piorar. Por quê? Porque primeiro nós temos que cuidar da base, cuidar do intestino através da alimentação, através de uma alimentação individualizada, um plano alimentar individualizado, conforme a sua rotina, conforme as suas preferências alimentares, para poder reestruturar todo esse intestino para depois, em outra sequência do tratamento nutricional, entrarmos com probióticos. Muitas vezes nem precisa, a gente já só com alimentação equilibrada, consumo de água, ajuste do sono, ajuste também da atividade física, conseguimos ter uma melhora significativa da microbiota intestinal, sem entrar com os probióticos, tá? Muito bem. E crianças e idosos, eles também precisam cuidar da microbiota? Sim, com certeza, Bruna. Com as crianças, o equilíbrio da flora intestinal está muito relacionado com a imunidade delas, o desenvolvimento do sistema imunológico. Já nos idosos, é importante no processo digestivo, para absorver os nutrientes adequadamente e também na imunidade deles, é primordial. Então, a flora intestinal bem estruturada, equilibrada, com 80% da sua alimentação saudável, rico em fibras, verduras, legumes, vegetais, né? Nós nutricionistas batemos muito nessa tecla. É primordial para toda a faixa etária, desde a infância até a idade mais avançada. Realmente, Gabriela, a gente bate muito nessa tecla aí porque nós sabemos a importância da alimentação para a nossa saúde, né? Tanto para crianças, para idosos e também para adultos, né? E para a gente quase finalizar, vou te fazer mais umas perguntas. A relação entre o desequilíbrio intestinal e doenças? Perfeito, Bruna. Assim, cada vez mais a ciência tem mostrado que o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal é responsável pelo surgimento de diversas doenças, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças autoimunes, inflamatórias intestinais, dentre outras. Então, nós trabalhamos com a prevenção através da alimentação saudável, mas também é possível, com o tratamento eficiente dessas doenças, também entrar com uma alimentação saudável, com mudanças de hábitos de estilo de vida, mudanças de sono, regulação do sono, regulação dos horários também dessa alimentação, para que haja uma melhora significativa dessas doenças de diversos quadros. Muito bem. E que dica, Gabriela, você daria para quem quer começar a cuidar melhor da flora intestinal? Bem, a minha dica é que você comece hoje, a partir de agora, a mudar os hábitos de vida, de alimentação, com o mais simples possível, acrescentando mais frutas, legumes e vegetais no seu dia a dia, na sua alimentação, fracionando. É super importante e não é difícil. Se você gosta de tomate, coloca um tomatinho no seu almoço, coloca uma fruta cítrica depois do almoço, né, como sobremesa, ao invés de comer um docinho. Não quer dizer que não possa comer um docinho, na maioria dos casos pode até comer um brigadeirinho, um docinho pequeno, mas a fruta cítrica tem um papel muito importante para absorver o ferro não M, que é o ferro das leguminosas, das fontes de proteínas vegetais. Então,
para que você tenha um ferro bom no seu sangue, para que a ferritina esteja no nível sanguíneo adequado, é importante consumir folhas verdes escuras, como couve, rúcula, agrião. Eu até prefiro essas mais escuras do que o alface, porque são mais ricas em magnésio, complexo B. Então, acrescente no seu almoço essas folhas escuras. Refogue a couve com um fiozinho de azeite. Coloque um alhozinho se gostar. Comida tem que ter sabor, não precisa ser sem sal, tem que ter pouco sal. De preferência, sal marinho, né? Com sal iodado na medida certa. É muito importante para a regulação hormonal, regulação tireoidiana. Acrescente proteínas boas no café da manhã. Frutas vermelhas também no café da manhã é maravilhoso. Frutas da estação da época, né? No norte temos o açaí, no nordeste temos caju, a acerola, pitanga. Varia conforme a sua região, conforme da safra, né, que acaba sendo mais em conta. Dê preferência por alimentos orgânicos, porque os orgânicos são livres de agrotóxicos. Agrotóxicos são disruptores endócrinos. Eles causam um desequilíbrio hormonal, desequilíbrio do nosso metabolismo. Isso atrapalha também para emagrecer. Altera também essas doenças crônicas, doenças autoimunes também. Então, é a mais simples possível, comida de verdade. Evite os industrializados. Deixa para comer industrializado uma vez quando você sair com seus familiares, um encontro social. Coma, mas não come em excesso. Isso vai fazer com que as suas papilas gustativas voltem a sentir o sabor verdadeiro dos alimentos, né? Como eles são de verdade. Evite o consumo excessivo do açúcar, diminua as quantidades e se atente ao consumo de água, ao consumo diário de água, porque muitas vezes não adianta comer só fibras. O nosso intestino precisa de água para estar hidratado, para ter uma evacuação adequada, e observe também o funcionamento do seu intestino, tá certo? Muito bem, Gabriela, obrigada pelas dicas. Espero que quem esteja nos assistindo tenha pegado aí essas dicas tão preciosas que a Gabriela deu. E para nós encerrarmos o nosso programa, né, vou deixar um versículo aqui para a nossa meditação, que está em Provérbios 3, 7 e 8. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Querido, o nosso corpo ele responde ao que cultivamos nele. Isso começa também pela alimentação. Cuidar do que comemos é uma forma de cuidar da saúde física, emocional e até mesmo espiritual. A alimentação não é somente calorias, né? Não é sobre calorias, mas sobre consciência, equilíbrio e respeito ao nosso corpo. Que o Senhor nos abençoe. Quero agradecer a Gabriela, né, por ter aceitado o convite e ter participado conosco e contribuído, né, para este programa. Muito obrigada, Gabriela. Paz do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez por ter feito parte deste programa tão especial, tão maravilhoso, que acrescenta bastante para a nossa saúde como um todo. E deixar meu Instagram aqui, chama-se @GabiAyalaNutri, Gabi com I, AYALLA. Qualquer dúvida que você tiver, manda perguntinha que eu terei maior prazer em te ajudar, em te orientar. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!